Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos na presença do Senhor para mais uma manhã de meditação na palavra do Senhor, através da nossa escola dominical. Então eu quero convidar a você para uma leitura bíblica que está no livro de Esdras, no capítulo 3, o verso 2 ao 5, e depois do versículo 10 ao 13, que nós lemos assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Senhor de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Meus amados, aí está a leitura que nós temos feito para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é: o despertamento renova o altar. Nesta manhã, nós vamos ver que o despertamento, ele renova o altar da vida do crente. Bem, o que é um altar? Ouça, o altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina
significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. Então, observe que o altar, ele não era, como simplesmente muitos pensam hoje, um lugar reservado para ficar aquele que é o que está liderando a reunião, não é? Não é um lugar simplesmente um lugar de honra. Não, o altar, ele é mais do que isso. O altar, ele era, na realidade, o ponto de encontro do homem com Deus. Então, nas situações mais difíceis, né, quando havia o desejo sincero, uma busca a Deus, eles iam lá e levantavam o altar. Bem, o altar, no nosso caso, hoje, ele aponta para Cristo. Então, temos um altar, diz a Bíblia, e é Cristo. Então, é em Cristo, ou é para Cristo, que um avivamento leva o homem a buscar a Cristo. Um avivamento genuíno, ele vai levar o homem a preocupar-se com a sua comunhão com Deus. E como o altar envolve entrega, envolve sacrifício, envolve humilhação, envolve renúncia, então um avivamento genuíno, ele vai produzir exatamente isto: o desejo do crente de renunciar ao pecado, o desejo do crente de entregar-se mais a Deus. E essa entrega mais a Deus, em outras palavras, é a santificação. Então, um despertamento genuíno, ele renova o altar, entendeu? Ele renova esse desejo, né, de ter uma vida voltada mais e mais para Deus. Então hoje nós vamos ver aqui o primeiro ponto da lição, que é o despertamento conduz o homem ao altar. Observe que no texto que lemos, diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. Israel retorna para sua terra depois de 70 anos de cativeiros e eles vão ali começar a restauração da cidade. E eles vão começar levantando o altar, não é? E havia muitos inimigos. Israel, na realidade, estava numa reconquista da terra. Perderam a terra e agora foram reconquistar a terra prometida. E os inimigos, né? Havia ali o grupo do Tobias, Sambalate, Gesem, né? Os samaritanos. Eles estavam ali e ameaçando. Então Esdras, que vai com essa leva iniciar a restauração, eles vão enfrentar muitos problemas e é natural que esses inimigos cruéis lhes trouxessem medo ao coração. Então o que eles fazem? Eles vão buscar a Deus, entendeu?
é preciso não simplesmente levantar um altar de pedra. O significado é maior. Eles precisam buscar a Deus. É por isso que diz, e firmar o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, sobre Israel. Por quê? Por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Ouviram? Então a presença dos inimigos aterrorizaram Israel. Imagine, depois do cativeiro, vem a restauração e enfrentam esses inimigos, então eles vão fazer o quê? Eles vão buscar a Deus. E na busca a Deus, o altar é levantado, o altar é renovado. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar, né? Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos exemplos que o despertamento levou à restauração do altar. Por exemplo, no caso de Elias, todos nós conhecemos, quando Baal estava fazendo enorme sucesso, já não se sabia se Deus era Deus ou se Baal era Deus. O que Elias faz? Ele restaura o altar de Deus que estava quebrado, né? Uma vez com o altar restaurado, Deus envia fogo do céu e fica bem claro que Deus é Deus e Baal nada é. Nós temos o caso do rei Ezequias, que quando ele assumiu o trono de Judá, logo no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor. Olha o que está escrito. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor, né? Quando o Acaz, ele vai lá, tira o altar verdadeiro, né? Santificado, separado para Deus, e coloca um modelo que ele viu lá em Damasco. Então, o rei Ezequias, que era um homem piedoso, ele começa fazendo a reforma total. Então, ele manda purificar todo o templo, ele manda purificar o altar antigo, renova ele, e está escrito assim, olha, quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou a separação do altar. Viu que interessante? Então esse despertamento que o rei Ezequias, ele recebe de Deus, ele começa a renovar, restaurar tudo, e o altar ele é restaurado. Vê que interessante? Igualmente, quando os judeus voltaram do cativeiro, construir o altar sobre as suas antigas bases. O resultado foi, a alegria foi grande entre os judeus, porque o altar restaurado, eles já poderiam celebrar, por exemplo, a festa dos tabernáculos. Olha o verso 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Você vê que interessante? Então, um despertamento genuíno, ele leva o homem a renovar o altar. O homem quer Deus, o homem deseja Deus. Veio o despertamento nos dias de Elias, o povo clamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos dias do piedoso Ezequias, houve um novo cântico na casa de Deus, pelo altar renovado, restaurado. E quando os judeus voltam do cativeiro, os inimigos cruéis à sua volta, o que eles fazem? Levanta o altar, restaura o altar
e a alegria invade, um júbilo tão grande que você já não sabia mais quem estava rindo, quem estava chorando por estarem na presença do Senhor. Bem, então o altar, ele é exatamente isso, tá? Nele havia aquela manifestação divina. Ele sentiu o favor do Senhor. Bem, se no Antigo Testamento a conotação do altar era a presença de Deus, Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Observe bem, agora nós não precisamos mais de um altar físico. Nós não precisamos mais de um altar de pedra. Não se precisa buscar pedra em Jerusalém para fazer um altar na tua casa. Por quê? Porque Cristo é o nosso altar. As coisas, a simbologia do Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo, né? Então, eu vou dizer algo aqui, eu espero que você compreenda. Quando inúmeras igrejas resolvem, né, trazer simbologia judaica para os templos, o castiçal, criar festas dos tabernáculos, quando eles querem dar uma roupagem, né, do Antigo Testamento, da fé judaica, quando eles querem trazer para os nossos templos, é uma tolice. Você entendeu? Eu vou repetir isso aí. Então é uma tolice você querer pegar toda a simbologia do Antigo Testamento para ser usada hoje em nossas igrejas. Por quê? Porque tudo aquilo era sombra de uma realidade que já está entre nós, que é Cristo. Então Jesus disse assim: olha, mulher, de agora em diante, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses tais é aqueles que o Pai procura. Por que ele diz de agora em diante? Porque ele estava cumprindo toda aquela simbologia, todas as exigências da lei. Cristo. Então Jesus é o nosso altar. Olha aí, ó. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo ainda vai dizer assim: para que em tudo Jesus tenha preeminência. Ele é a pedra preciosa. Aquela pedra angular do templo, ela apontava para Cristo. Então, o que nós vamos preferir? A pedra ou Cristo? Você prefere ficar com a sombra ou ficar com a árvore? Então, Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Então, eu não preciso carregar óleo da oliveira do Getsemane. Eu não preciso, você não precisa tomar banho, nem mesmo batizar no Rio Jordão. Eu não preciso de nada disto. Por quê? Porque em Cristo eu sou um homem livre para servir a Deus. Em Cristo tudo se cumpre, né? Na realidade eu não preciso me agarrar à Páscoa judaica, eu não preciso pegar pão sem fermento. Por quê? Aponta para Cristo. Eu tenho Cristo, entendeu? Cristianismo é relacionamento do homem com Jesus Cristo, ungido, o Messias. Então esse modismo que muitas igrejas têm, sinceramente, é falta de entendimento, é perigoso, muito perigoso, porque pode sujeitar o cristianismo a uma dependência do judaísmo, né? E não existe isso. É Cristo segundo as Escrituras.
Se o judeu ele quiser converter-se, se ele quiser morar no céu, ele tem que ir para Cristo. Ele tem que deixar a tenda, ele tem que deixar todo o sistema judaico e ir para Cristo. Porque Cristo, Deus deu a ele a preeminência. Então Cristo é tudo agora. Agora é Jesus. Jesus. Então um avivamento nos leva a Cristo. Um avivamento genuíno não vai nos levar a começar a comemorar festa judaica, né? Um avivamento genuíno não vai me levar a ficar cantando shalom para lá, shalom para cá, né? Eu não falo o hebraico. O nosso cumprimento não é shalom, é a paz do Senhor. Não, mas o significado, significado. A inspiração divina, né? Ela está nas Escrituras, ela não está na língua original. A inspiração está na mensagem bíblica, entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Então toda a Trindade atuou na morte expiatória de Jesus, porque todos aqueles animais sacrificados no altar apontavam para Cristo. Então, na fundação do mundo, Deus planejou a obra redentora com o sacrifício de Jesus, né? Está escrito, olha, na consumação dos séculos enviou o seu Filho. Deus participa. Jesus, ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. O Espírito Santo, ele aplica a obra de salvação na vida do pecador que crê. Então, o Espírito Santo, ele ajudou Jesus a vencer todos os obstáculos, né? Todos os obstáculos que se levantaram contra ele, o Espírito Santo esteve com Jesus. Então, a Trindade divina, ela participa da obra redentora. Então, o Espírito Santo, ele que é o agente do despertamento. Ele produz o avivamento genuíno. E o que ele faz? Ele leva o homem a Cristo. Ouça, o Espírito revela, né? Ele ilumina o entendimento do homem, para que ele entenda que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. Ele revelou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus vivo. O Espírito ensina as profundezas do vitupério da cruz. Lembra quando Jesus falava com os discípulos no caminho de Emaús? O coração deles ardia. Eles deram esse testemunho. Eles disseram, não ardia o nosso coração? O Espírito Santo explica o verdadeiro sentido da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele diz, está consumado, tudo feito, tudo pago, tudo pronto. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, né? Ele ilumina a nossa consciência e nós sentimos o peso dos nossos erros. Aí nós somos despertados e levados ao arrependimento. Viram? Então, o trabalho do Espírito Santo é levar o homem a Cristo. Jesus disse assim, ele me glorificará. Ele me glorificará porque falará do que é meu, né? Ele falará do que é meu. Então, o Espírito Santo, ele opera o despertamento, o avivamento. E como ele participou da obra salvadora, como ele é o Espírito Santo, ele vai levar o homem a Cristo, à contrição, ao arrependimento. Bem, o terceiro ponto da lição é cuidado com as imitações.
um trechozinho vai nos ajudar. Olha, também em nossos dias aparecem movimentos, eu estou usando a linguagem aqui do comentarista, também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Observe, com apresentações de cantores evangélicos, entre aspas, nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus, diz o comentarista. Então aqui, cuidado com as imitações. Então hoje há muitos movimentos, né, que tendem a imitar o verdadeiro avivamento, mas são imitações baratas. Então, o verdadeiro avivamento, ele leva o homem ao altar. Então, uma igreja avivada, um crente avivado, o seu desejo é de santificação. Ele quer agradar a Deus, né? Ele quer oferecer o melhor para Deus. Ele quer entoar cânticos de louvores, mas como ele está avivado, ele quer um louvor que Deus se agrade. Então ele vai analisar ritmo, melodia e letra. Por quê? Porque ele está vivo, ele está avivado. Ele quer um hino de acordo com as Escrituras. Ele não vai cantar qualquer coisa. Por quê? Porque ele está avivado pelo Espírito Santo. Ele quer hinos que o leve a Cristo. Ele vai ter discernimento. Ele sabe que Deus quer o melhor porque Deus é digno. Ele não vai colocar em primeiro plano a sua voz, a sua banda. Não. A sua live, o seu show, né? O seu cachê. Você está entendendo? Essa é a diferença. Então, lamentavelmente, a maioria do que se chama avivamento não é avivamento, é só movimento. Entendeu? Obreiros, pastores, né, avivados, eles querem o melhor para Deus. Então eles vão meditar na palavra de Deus. Eles não vão estar repetindo mensagem da internet. Eles vão buscar a Deus, porque estão avivados. Eles querem uma igreja cheia da graça de Deus. Eles não querem uma igreja cheia de movimento. É Deus em primeiro plano.
As demais coisas acontecem normalmente. Um pastor avivado, ele é criterioso. É o melhor para Deus. Ele cuida de tudo para Deus. O ponto principal de um pastor avivado, de um obreiro avivado, é Deus. A Bíblia diz: Moisés levou o povo de encontro a Deus. Nós queremos Deus, agradar a Deus. Ainda que tenhamos que tomar posições enérgicas, às vezes, o que não se toma hoje faz tempo. Então hoje, o medo de muitos pastores, a negligência de muitos pastores, a comodidade de muitos pastores em relação ao relacionamento com Deus, né? A busca sincera a Deus, tem levado a consequências ruins. Um avivamento, nossas moças, nossas irmãs, elas se preocupam na veste que vai agradar os olhos de Deus. Honestidade, pudor e modéstia. Uma mulher avivada é uma mulher santificada. Um homem avivado é um homem santificado. Você entende? Então, esse barulho todo, esse movimento, tudo isso que estamos um pouco mais retidos por causa da pandemia. Isso aí não é avivamento, isso aí é só movimento. O exagero, o sensacionalismo. Se você dá uma olhadinha nas redes sociais, os cartazes dos cultos é puro sensacionalismo. Então, um nome de 300 pregador, manhã disso, manhã daquilo, vai por aqui afora. Entendeu? E o Espírito Santo é creditado a ele muita bagunça. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é o Espírito Santo. Ele vai nos levar a Cristo. Então, um avivamento genuíno, eu deixo as minhas ideias maravilhosas, eu deixo de lado e fico na direção do Espírito Santo. Claro que no avivamento nós queremos fogo, mas nós queremos fogo verdadeiro, fogo genuíno. Só o barulho não interessa. Tem que ser a bênção completa. Aí os milagres acontecem. No verdadeiro avivamento, quando Deus fala, coisas acontecem. E num avivamento falso, não é Deus que fala. Aí as coisas não acontecem. Então que Deus nos ajude. O autor diz aqui, ó, mantenhamos o Espírito Santo na direção. O Espírito Santo. Como? Olhando para a Bíblia. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. É ali que nós temos as diretrizes de Deus. O avivamento genuíno, ele deve começar pelo pastor da igreja. Tem que começar por ele. O pastor da igreja tem que ser uma tocha para incendiar a congregação. Tem que começar conosco. Não importa. Ou então desistamos da função. Entreguemos a credencial a outro. Arrumemos a mala e vamos para casa. Mas se for para ficar, temos que ficar avivados. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. É isso o que aconteceu com Elias, Ezequias, Esdras, Neemias, Zorobabel. Não por força nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor.
temos de ser cheios do Espírito Santo. E a partir do pastor da igreja, os demais responsáveis, coordenadores devem ser cheios do Espírito Santo. Não precisamos de coordenadores cheios de ideias maravilhosas, fantásticas. Precisamos de coordenadores e coordenadoras cheios do Espírito Santo. Cantores, precisamos, cheios do Espírito Santo. Professores de escola dominical, precisamos, cheios do Espírito Santo. Nós que temos a responsabilidade que Deus nos outorgou, Deus é que colocou isso. Nós temos responsabilidade de agirmos na direção do Espírito Santo. Mas alguém vai ficar meio chateado. Que fique chateado. Mas alguém vai ficar triste. Que se entristeça. A correção, a princípio, não parece ter bons resultados, mas depois ela produz fruto naquele que é exercitado por ela. Então, o avivamento é vida. Aleluia. O avivamento vem do Espírito Santo. Hoje nós temos focos de avivamento. Um avivamento aqui, ali, por quê? Porque a maioria está dormindo em relação ao verdadeiro avivamento. Entendeu? Nós temos que separar. Às vezes, separar o verdadeiro avivamento do que é movimento, machuca um pouquinho. Mas que machuque. Mas vai ter, não interessa. Olha o que Elias disse. Elias disse assim, olha, vocês têm que decidir. Por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Agora, se Baal é Deus, então vai atrás do Baal. Ficar nesse chove no molha não adianta. Vou propor algo aqui. Vocês vão fazer o altar de vocês e vão clamar a Baal. Depois eu farei o altar para o Deus de Israel. Todo mundo, ok. Tem mais uma coisa. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí o povo de Israel olhou um para o outro e disse, olha, boa essa palavra. E a turma do Baal, 400 profetas e mais 450 de outros sacerdotes lá, um total de 850 profetas. Se reuniram e começaram a clamar, Baal, manda fogo e tal, aquele negócio todo, e nada do fogo. E a oferta está ali, o sacrifício está ali, nada. Aí eles começaram a pular. Você já viu isso, né? Começaram a pular em cima do altar que tinham feito, pula para lá, pula para cá, e nada. Aí o desespero chegou. Aí começaram a se cortar, se marcar, corpo todo cheio de sangue, pula para lá, pula para cá, e nada. E Elias disse, bem, clame mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo, foi fazer uma viagem, ele não é Deus. Se eles disserem que ele é Deus, então ele deve estar ocupado. Grita mais alto. Ali não era uma zombaria carnal de Elias, ali era o próprio Deus desafiando o inferno pela boca do seu profeta. Nada. De manhã até meio-dia, nada. Aí Elias disse, é a minha vez agora. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Preparou tudo, abriu uma vala em volta, traga água, jogou água, mais água, molhou todo o sacrifício e orou. Falou, Senhor, responde. Aleluia. Responde, para que esse povo saiba que tu és Deus. Ouviu?
Deus responde quando nós queremos Ele. Ele não diz, responde, Senhor, que eu quero ser famoso. Responde que eu quero ser visto no mundo inteiro. Ele disse, não, responde, para que saiba que tu és Deus e eu sou enviado por ti. Responde. Diz que o céu se abriu, o fogo desceu e consumiu o cordeiro que estava ali, consumiu as pedras, lambeu toda a água e eles caíram por terra, coração, o rosto em terra, dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Mas e o Baal? Só o Senhor é Deus. Mas não dá para o Baal ficar, né, do lado? Só o Senhor é Deus. Mas não tem nenhum cantinho para o Baal? Só o Senhor é Deus. Chega de carnalidade no meio de Israel. Uma linguagem nossa, né? Só o Senhor é Deus. E tem mais. Pegue esses profetas aí. E saíram atrás dos profetas e mataram todos os profetas lá no Ribeiro. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Diga aí onde você está. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E Ele vai operar o milagre na tua vida, porque só o Senhor é Deus. Só Ele pode ajudar você. Só Ele pode mudar as coisas. E quando nós adoramos, Ele muda as coisas. Aleluia. Aleluia. Então, o despertamento, o que ele faz? Ele renova o altar. Nós queremos Deus. Crente avivado, ele canta com os hinos da harpa. Salvo exceções, né? Algum problema, mas ele canta. Ele quer louvar o nome do Senhor. Ele quer ouvir a palavra. Crente avivado, ele não gosta de sentar perto daquele crente que fica só conversando durante a reunião, porque ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude, né? Eu louvo a Deus por você estar aí me ouvindo a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa aula. Aleluia. Porque nós sentimos a presença de Deus. Esse negócio gostoso que você está sentindo aí é a presença de Deus. Na realidade é a mão de Deus. É a mão de Deus. Porque Deus é espírito e verdade. Deus é espírito. E aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Sem invenções. Do jeito que está escrito. Paulo disse a Timóteo, conserva um modelo. Aleluia. Mas Paulo, nenhuma inovação, conserva o modelo. Paulo, eu sou um moço jovem, você quase seus 80 anos, eu vou te substituir, eu tenho algumas ideias novas. Conserva o modelo. Não muda nada. Deus disse para Josué, você vai conquistar a terra. Tão somente faça tudo que Moisés te ordenou. Porque eu mandei ele ordenar isso para você. Aleluia. Eu falei com Moisés. Então faça o que Moisés disse. E você sabe que através de Josué,
o sol parou, a lua se deteve. Na realidade, Deus parou todo o universo. Quando nós fazemos do jeito de Deus, Deus responde com poder, com fogo. E Ele traz vida e vida com abundância. Meus amados, eu estou encerrando. Eu agradeço a você por essa aula, né? Já deu aí mais de 45 minutos. Muito obrigado. Hoje à noite é o nosso culto. A partir das 18 horas estaremos lá, culto presencial, como sempre, todos de máscara, sentadinho lá no lugar certo. Para quê? Para adorar a Deus. Quem sabe Deus vai te abençoar hoje. Quem sabe a bênção que você precisa, Deus te dará nesta noite, na nossa congregação. Amém? Meus amados, eu quero encerrar agora. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Cícero para orar. Eu não sei se ele vai conseguir conectar, mas eu vou fazer uma chamada para o Cícero aqui agora. Eu fiz o Cícero. Vamos ver se ele consegue. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade. Se ele conseguir, ele vai orar conosco. O Cícero é o nosso segundo superintendente e ele é professor da classe dos irmãos. Vamos ver se o nosso irmão Cícero ele vai conseguir. Eu não costumo avisar que os irmãos terão oportunidade antes. Os soldados sempre devem estar prontos. Mas eu acredito que deve ser algum probleminha lá no celular dele. Né? Nós poderíamos ouvir um hino também. Ele não está conseguindo, sem problema nenhum. Vamos ver se a nossa irmã Rosimeire poderia cantar o hino para a gente? Eu não disse nada para ela, mas quem sabe ela consiga. Irmã Rosimeire. Vamos ver se a Rosimeire consegue, ela vai cantar. Parece estar tendo alguma dificuldade. Puxa. Vamos ver. A gente tem que avisar antes, né, irmãos? Irmãos, me perdoe que eu já se prepara, tal. A queima-roupa assim fica complicado, né? Mas sem problema. Vamos ver se o irmão Cícero... Ah, sim. Ela vai louvar o nome do Senhor agora. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vou louvar o Senhor com um hino bem conhecido. É um corinho, mas ele fala sobre o renovo nas nossas vidas. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a Amém. oportunidade. Em nome de Jesus. Meus irmãos, graças a Deus por esse cântico. É pena, né, irmãos? Eu falei para o irmão Cícero orar, mas às vezes ele dificulta, mas sem problema. Nós vamos orar agora, nós vamos agradecer a Deus. Eu não quero mais arriscar, porque de repente a pessoa não consegue se conectar e fica ruim. Mas eu agradeço a todos os irmãos. Irmão Cícero, Deus te abençoe, tá? Eu agradeço, eu vi aí o Leandro, o Eliandro, né? Meu sobrinho lá de Francisco Morato, a irmã Rosimeire, são vários os irmãos aí, a Cris, minha irmã Rosiane. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu confesso que cada live a gente aprende a falar até em inglês, né? Live. Cada live, a presença de vocês, ela me estimula, né? Tô vendo aí o Emerson, né? Muito bom. O irmão, o pastor Gesiel. Gesiel, muito obrigado, rapaz, você assistindo a aula, muito obrigado. Deus abençoe o nosso pastor Gesiel, o homem que Deus preparou para coordenar a nossa reforma lá no Parque Pedroso. Foram dias maravilhosos. Ele é testemunha do que Deus tem feito lá na nossa vida, né? Antes da pandemia, antes das minhas enfermidades, Deus nos abençoe. Essa benção aí. Mãe Eunice, Deus te abençoe, mãe Eunice. Mãe Eunice, Jardim Santa Cruz. Como esquecer a irmã Eunice? A irmã Eunice. Deus te abençoe, muito obrigado também por estar aí. Dê a paz a todas as irmãs e irmãos lá do Jardim Santa Cruz, né? O Eliandro, enchendo o coração e falando a mente, o Silvio. Esse Eliandro, ex-coordenador do Jardim Santa Cruz. Deus te abençoe, Eliandro. Dê a paz para a família e para todos. Meus amados, eu vou orar então, tá? Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã. Agora nos guarda no restante do dia, guarda os teus filhos e à noite confirma a nossa reunião presencial no Parque Pedroso.
Eu te louvo pela vida de cada um dos participantes, abençoa eles ricamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. E também eu quero agradecer estar aí a Priscila Michele. Priscila, Deus te abençoe. Sei que você sempre está atenta aí, graças a Deus. Meus amados, eu estou encerrando. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia e até a noite, se Deus quiser.